Olá, a gente segue falando sobre previdência pública. O assunto é de grande importância para os estados e para os municípios. Cada um, dentro de cada competência e possibilidade, deve contribuir para o melhoramento do sistema de previdência pública. E discussões como essas foram oportunizadas no 6º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso. O atual cenário político nacional do país, com a futura troca de governo, pode gerar impacto nos fundos previdenciários. A primeira palestra, neste 2º dia do 6º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso, apresentou aos agentes públicos do Estado que a gestão política pode impactar na rentabilidade dos fundos. A preocupação está na questão fiscal do país. Isso porque a administração pública deve estar preparada para problemas como a inflação, nível de juros e como a atividade econômica estará no próximo ano. A gente vê alguns movimentos de bastante volatilidade nesse momento e a nossa preocupação, obviamente, dentro da gestão é tentar antever algumas coisas, mas com essa dificuldade que a gente tem de cenário político e dos desenhos que vinham acontecendo ao longo desses últimos anos, a gestão realmente fica um pouquinho sem um rumo muito certo até umas definições dentro do cenário político. Já a segunda palestra abordou o tema base de dados versus e-social, que é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O sistema tem a proposta de unificar as informações relativas à previdência. Com o e-social, vai ser viabilizado a construção do Cadastro Nacional dos Servidores Públicos, certo? A nível nacional, para fazer batimento de acúmulo indevido de cargos, de se tem identificação de óbitos. Por quê? Porque além dos servidores de cargo efetivo, tem todos os servidores, certo? E também todos os beneficiários, tanto os aposentados como os pensionistas. Os temas abordados vêm de encontro com a necessidade de debater sobre RPPS. O Tribunal de Contas apontou que o déficit atuarial de todos os municípios que possuem regime próprio de previdência em Mato Grosso somam 4,5 bilhões de reais. Essa instabilidade foi tema de palestra. Foi apresentada aos gestores a importância da sustentabilidade da gestão previdenciária e quais as alternativas quanto à inadimplência constante dos fundos. Os municípios ainda têm uma condição um pouquinho mais favorável, porque tem menos tempo em relação à base previdenciária e ainda tem uma estrada que eles podem percorrer com uma facilidade maior, haja vista que estão vendo os problemas que os estados e a União estão passando, né? E você tem aí como forma de resolução ou de amenização desses déficits, você tem a segregação de massa, você tem os aportes, você tem os planos de amortização e você tem pensando no futuro, você tem a instauração do regime de previdência complementar no âmbito de cada ente federado. A programação do 6º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso teve continuidade por mais 2 dias, sempre com salas lotadas. Entre os assuntos abordados estiveram as políticas de investimentos e os desafios contábeis da gestão previdenciária no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira os detalhes. Muitos são os desafios para a gestão pública dos regimes próprios de previdência social estaduais e municipais. Um deles é assegurar uma gestão sustentável para que os benefícios previdenciários sejam concedidos adequadamente. E uma das alternativas para isso acontecer é investir corretamente os recursos no mercado financeiro por meio de um comitê de investimentos capacitado. Assunto abordado durante o 6º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso. Capacitação é um tema hoje novo, bastante requerido pelo Ministério da Fazenda e pelos Tribunais de Contas, a respeito de que o Comitê de Investimento dos regimes próprios, eles têm que estar certificados em sua maioria. Porque como eles vão se deparar com várias ofertas de investimentos, eles têm que estar atentos para que não caia em alguma armadilha.
Entre os aspectos que os gestores devem levar em consideração estão os cenários político e econômico do país, uma vez que eles influenciam diretamente na volatilidade do mercado financeiro. Também devem ser considerados outros riscos envolvendo a política de investimentos. Então, a gente faz a relação de risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, questão de terceirização, risco sistêmico. Então, uma série de riscos que a gente vai mostrar como defini-los, como acompanhar e de que maneira o regime próprio pode praticamente estar isento desse contexto de proteção, ficar protegido, isento do contexto de risco. Os desafios contábeis da gestão previdenciária no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal também merecem a atenção dos RPPS. Atualmente, os gestores eles precisam cada vez mais se capacitar em contabilidade também, né? Em função principalmente de que esses registros contábeis eles repercutem em regras da LRF, como limite de gasto de pessoal. E também um outro tema muito importante é sobre a contabilização dos juros da carteira, que muita gente utiliza como receita corrente e isso minimiza o gasto com o pessoal, que na verdade fica mascarado. Ainda na tarde desta quinta-feira, os agentes públicos presentes no encontro também foram contemplados com palestras que abordaram os fundamentos da controladoria interna na gestão atuarial e ainda os aspectos práticos na análise dos investimentos. Nós vamos abordar as ações que ele precisa tomar no sentido de fazer o credenciamento dos fundos de investimento, de realizar estudos prévios, né, de verificar a idoneidade dos emissores dos papéis que estão na carteira daquele fundo, né? Então, tudo isso são ações prévias que o gestor deveria ter, tem que ter antes de tomar a decisão de investir. E se por um acaso ele não tomar essas atitudes prévias, né, nós vamos explicar qual é a metodologia que o tribunal utiliza para fazer a fiscalização desses investimentos. É muito importante, tá, que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo com os regimes próprios, que nós temos um déficit atuarial e que ele pode virar um déficit financeiro, que aí vai ser um problema muito sério, e os gestores que estão agora têm que ter essa consciência e essa responsabilidade de acompanhar a evolução atuarial do plano. Tem que fazer um controle de orçado realizado, tem que fazer um controle das reservas, o que está acontecendo, qualquer desvio que acontecer tem que buscar e solucionar. A abordagem dessas práticas é relevante, uma vez que, quando adotadas equivocadamente, podem influenciar em uma prestação de contas irregular e até em dano ao erário. É muito importante a presença e o conteúdo a ser dissipado. Então, acho que vai muito de encontro ao que é o dia a dia do tribunal. Tentar preventivamente não deixar as coisas acontecerem, porque depois que acontece, aí vem multa, vem penalizações. Só que mais do que isso, o dinheiro do servidor, que é o mais importante, se escoa. E é isso que a gente tem que tentar combater para que não aconteça. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!